María José Marcondes, bueno, ahí está, María José de Acevedo Marcondes, es nuestra querida colega y amiga que trabaja en la Universidad de Campinas, UNICAM, pero es paulista en realidad. Quiero decir, de la ciudad de San Pablo, y bueno, nos conocemos de hace tiempo. Bueno, primero que nada, ella tiene actividad académica allí, y bueno, su doctorado, ¿no?, en arquitectura y en urbanismo. Y quería destacar principalmente que ha sido una figura muy importante en los seminarios de arquitectura latinoamericana, de unos cuantos años a esta parte, y organizadora del seminario del 2011, si no me acuerdo mal, en Campinas, donde nos atendió a cuerpo de rey, nos atendió con mucha generosidad, y por eso le vamos a estar siempre muy agradecidos. De manera que cuando nos propuso venir a exponer aquí, sin ninguna duda le dijimos que iba a ser un gusto. Así que bueno, vamos a tener una visión de lo que indica el título, que es un tema que, bueno, varios investigadores en nuestro ambiente que también se preocupan por ese asunto. Así que, María José, adelante. Vamos a escuchar la presentación y después tendremos un diálogo informal. Agradeço, professor Mário Sabuga, a oportunidade de estar aqui e a presença de todos vocês. Peço licença para falar em português, mas o texto está em espanhol. E é o que tenho a apresentar. Se trata, como está no resumo, analisa as primeiras casas modernistas projetadas e construídas a final dos anos 20 do século em Brasil, México e Argentina. Em los citados projetos arquitetônicos se constata o intercâmbio de ideias com o arquiteto Le Corbusier. Paradoxalmente, nessas casas encontramos a presença de jardins com plantas e famílias de las cactáceas nativas da América. Então, as três primeiras casas modernistas em Brasil, México e Argentina, aí a influência, aí a presença de Le Corbusier e os jardins, os espaços exteriores com a presença da mesma planta, da mesma família. A partir de documentos textuais e registros iconográficos da época, se retoma a discussão sobre internacionalismo e nacionalismo em las artes e na arquitetura modernista desses ditos países, assim como também na circulação de ideias em âmbito cultural em América Latina em las décadas de 20 do século XX. Isso é como que se processava essa circulação de ideias, como que se foi possível. Em os diversos matizes do modernismo latino-americano, especialmente em relação às vanguardas estéticas e poéticas, o debate sobre internacionalismo e nacionalismo acompanha a historiografia crítica cultural latino-americana, construindo um tema constante e complexo. Estamos a discutir há muito tempo, mas o foco desse artigo foi a posição no Brasil bastante difundida da crítica Aracy Amaral, professora de arquitetura e crítica de arte, professora na Faculdade de Arquitetura da USP, que considerou em várias de suas análises, sobretudo na Semana de Arte Moderna, que o modernismo brasileiro se constitui em uma interessante intermediação entre os polos do modernismo latino-americano, apresentado por México, que seriam ditado por um nacionalismo, e em Argentina, o internacionalismo, no panorama das artes dos anos 20 em nosso continente. E é exatamente isso que busco questionar e tratar neste artigo. Se há, esse Brasil se constitui realmente essa intermediação, e questionar esse nacionalismo em México e internacionalismo em Argentina. Bom, esse debate está atualizado em vários trabalhos nas artes e na arquitetura, com expressões estéticas internacionais e a busca de uma identidade nacional com intensa riqueza crítica produzida a partir dos anos 90 em América Latina. O texto de Aracy Amaral é de 1998, mas nos anos 90 surgiram vários trabalhos muito extensos, muito ricos, o que eu assinalo, o principal de George Schwartz, sobre as vanguardas do continente a partir de manifestos, revistas e antologias do período, constituindo-se uma obra de referência nas vanguardas poéticas. É uma edição publicada pela EDUSP,
onde há todo um grande, extenso levantamento sobre os manifestos, documentos da revista Sur, Martin Fierro, em Argentina, Clarkson em Brasil e assim por diante. Então, há aí um material muito grande de pesquisa sobre esse período, como fonte, já reunido como fonte primária. Também assinalamos, na parte de arte, assinalamos a excelente coleção organizada por Dom Hades, Arte em América Latina, a Era Moderna, da qual utilizei bastante também essa compilação para focar as obras, dar o contexto referencial do trabalho. Uma posição que destaco em toda essa literatura de Jorge Schwartz, que ao analisar o conflito entre nacionalismo e cosmopolitismo, considera que se trata de uma polêmica mais constante e complexa do continente latino-americano, já que intelectuais e artistas do continente buscaram uma maior consciência de sua alteridade em relação aos pueblos que os colonizaram, surgindo aí a necessidade de afirmar suas especificidades. Então, já é na posição adiante a de Aracy Amaral, que vai focar essa incessante polarização entre internacionalismo e nacionalismo em América Latina. Esse debate foi adjetivado desde Mário de Andrade, em Brasil, quem buscou atualizar-se com as novíssimas correntes artísticas de los centros internacionais e, em seguida, solucionar os tesouros da vida popular índia luso-negra. Está em Schwartz, né? E em décadas mais recentes foi concebido um debate na crítica cultural, aí vamos, né? Já deu um pulo, mas Sul Solar, em Argentina, né? Nós temos todos o panorama reunido dessa dicotomia, desse pêndulo. No campo da crítica, também popular, no marco da crítica cultural dos anos 20 da pós-guerra, situamos o presente análise das primeiras casas modernistas, nesse contexto focado anteriormente, como Aracy Amaral, entre os polos, e a ideia mais complexa desenvolvida, sobretudo, por Jorge Schwartz. Como foi indicado anteriormente, os ditos projetos se nota o intercâmbio de ideia entre os arquitetos latino-americanos com o arquiteto Le Corbusier, e de maneira paradoxal, é o projeto de la construção de los terrenos em casas dos jardins com plantas da família de las cactáceas. Aqui uma citação que também trabalho bastante, sou professora também em artes, a citação Luiz Pério Oramas, curador e crítico de arte, que assinalou em catálogo da 30ª Bienal de São Paulo, que toda palavra tem por iminência a imagem, a qual serve como fundação. Toda imagem tem por iminência uma palavra que lhe serve como ressonância. Creio que as imagens dos projetos das primeiras casas modernistas em América Latina e seus jardins representam com toda a intensidade e complexidade o movimento pendular entre nacionalismo e internacionalismo no continente. Explicaram... Além dos textos teóricos, documentos, busco também, através da imagem, como que se deu essa circulação. A imagem tem um papel forte. Não tínhamos a internet, existiam as revistas, porém a circulação era mais morosa. Como é que se dá, no mesmo ano, essa circulação de ideias? Essa é uma questão que continuo a investigar. Então, em 1928 e 29, a Casa Modernista em São Paulo, de Gregório Warszawski, a casa de Juan, as casas projetadas também em 1929 por Juan O'Gorman, está o Casa Estúdio de Diego Riviera, Frida Kahlo ao lado, e a casa de Mar del Plata, de Vitória Ocampo, que foi construída com Pedro Bottazini, que eu vi até agora, ele não é nem arquiteto nem engenheiro, é um construtor a partir de ideias de Vitória Ocampo, né? E tem também a presença das cactáceas em Mar del Plata e agora e também na casa em Palermo Tipo. Portanto, são no mesmo ano que foram projetadas as primeiras casas modernistas. Essa influência anteciparam a vinda de Le Corbusier, de Warszawski
em São Paulo. Vitória Ocampo também antecipou a sua vinda. E em México, Le Corbusier não esteve. Né? Então, fui buscar como que houve esse contato com as ideias de Le Corbusier e as presenças das cactáceas, a presença da vegetação no mesmo período, no mesmo ano, não é nem o período. Né? E, para tanto, essa conferência tem o objetivo de explorar a eminência das imagens nas primeiras casas e seus jardins modernistas, nas quais Gregório Warszawski, Juan O'Gorman e Vitória Ocampo, através do projeto de Pedro Bottazini e do arquiteto Alejandro Bustillo, sem dúvida buscaram implementar no continente o chamado espírito novo, e no campo estético e ideológico, nos intentos de um enraizamento cultural. Né? Eu achei emblemático esse croquis, esse esboço de Torres Garcia, na qual a América do Sul está de ponta cabeça e o sul da América é o norte. Não? A Casa do Brasil é que trago para cá, porque tenho mais informação sobre que é uma casa muito estudada. Do México um pouco mais, e aproveitei esse meu período aqui para fazer os levantamentos da Argentina, das casas de Vitória Ocampo, onde há, ou seja, essa pesquisa está em curso. Né? O material que tenho mais elaborado refere-se à Casa de São Paulo. A reflexão sobre a obra de Warszawski foi também documentada, realizada por órgãos de preservação do patrimônio. A Casa Modernista da Rua de La Calle Santa Cruz, em São Paulo, construída em 1928 por Gregório Warszawski, foi concluída em 1929 e conta com grande riqueza crítica, desde o livro de Geraldo Ferraz, Warszawski e a Introdução da Arquitetura Moderna no Brasil, publicado pelo Museu de Arte de São Paulo, a mais enfática obra sobre a importância daquele arquiteto imigrante. L'Architecture Contemporaine, de Yves Buin, também trata da Casa de Warszawski, e a obra basilar para nós, a obra de Henrique Mindry, sobre a arquitetura moderna no Brasil, também publicada em 1956, já apontavam essa casa. Em suma, há uma fortuna crítica sobre ela. A reflexão também sobre a casa foi feita pelos órgãos de patrimônio e, posteriormente, no âmbito acadêmico, também há vários trabalhos. José Lira, Carlos Ferreira Martins, que fez a compilação dos textos de Gregório Warszawski, e Nete Falbel, que estuda os arquitetos imigrantes em São Paulo. Sem dúvida, podemos afirmar que o valor cultural mais relevante atribuído à Casa Modernista da Santa Cruz foi seu caráter pioneiro, pois se trata de um volume prismático com o uso de elementos decorativos e contém muitos aspectos vinculados à arquitetura tradicional em São Paulo. Se trata de uma obra inaugural do modernismo, a qual forma um conjunto das obras de Warszawski que documentam a etapa fundacional da arquitetura moderna na cidade de São Paulo e também do Brasil. Constitui a Casa Modernista um exemplo de transição. Warszawski conviverá com a situação de imigrante, questão relevante em sua produção ao buscar vincular a doutrina internacional e a necessidade ideológica de algum nível de estilo brasileiro em sua produção arquitetônica. Os órgãos do patrimônio fizeram a inscrição na lista como patrimônio nacional do conjunto da obra de Warszawski. A Casa da Calle Santa Cruz em si não há essa, segundo o órgão do patrimônio nacional, a importância como documento da arquitetura moderna no Brasil, e sim o conjunto de sua obra, que a mais complexa, a mais bem acabada, a Casa da Bahia, portanto foram inscritas, nós chamamos tombamento, inscritas na lista do patrimônio nacional, nas 3 casas em conjunto. Apenas a Casa de La Calle Santa Cruz não constitui, porque há muitos elementos da arquitetura tradicional ainda, não há um elemento completo da arquitetura moderna. O que também é notório na obra de Warszawski, se trata que foi um exemplo
isolado nos anos 28 e 29, exatamente do período dessa residência. São Paulo, um grande centro da metropolização, industrialização, mas, porém, a arquitetura moderna demorou muito a ser implantada. Apenas nos anos 50, com Vila Nova Artigas, uma escola chamada Escola Paulista de Arquitetura, que se implanta a arquitetura moderna. Estou sendo compreendida? A arquitetura moderna se desenvolveu com a chamada Escola Carioca, no Rio de Janeiro, com Niemeyer, na qual Warszawski também vai trabalhar com Lúcio Costa e Niemeyer. Logo depois dessas três casas, em 1930, Warszawski vai projetar no Rio. Assim, a Casa da Santa Cruz é um exemplo como arquitetura moderna em São Paulo, porém é seu conjunto, que é considerado, de sua obra, que documentam a implantação da arquitetura modernista em São Paulo. Pelo caráter pioneiro, que a implantação também houve muita resistência, muito lenta. Como a casa de Vitório Campo, de lá também era detestada pelos vizinhos, houve muita resistência. Warszawski realiza um esforço para demonstrar um apreço pelo país que o havia recebido e combinar, através do uso de elementos e recursos tradicionais, da leitura de los que vinham ali, é o símbolo de uma arquitetura atualizada no plano internacional e, ao mesmo tempo, profundamente brasileira. Porém, ele, então, buscou, como imigrante, essa é a leitura que tenho. Em La Casa de Santa Cruz são feitas referências à La Casa de Le Corbusier, de Flandres, em Paris, mas também a de Adolphe Loos, em Praga. Aqui, vamos passar um pouco, eu acho que todos conhecem, mas poderia resumir um pouco de Gregor Warszawski. É arquiteto de origem ucraniana, começou seus estudos na Escola de Belas Artes em Odessa, vai para a Escola de Belas Artes em Roma, onde trabalha com Marcello Piacentini, e é indicado que foi através desse escritório que tem o contato com Le Corbusier, antes de chegar ao Brasil. Ele chegou ao Brasil em 1923, na sua vinda, está com... Segundo esse autor, não há registro em la historiografia sobre os motivos de seu estabelecimento em Brasil, especialmente em São Paulo. Mário de Andrade e outros atribuem a chegada de Lazar Segal à busca de uma pátria, o que também é atribuído a Warszawski, assim como a ascensão na Europa, mas essa busca de uma pátria. E ele vai se casar com Mina Klabin, que é da elite paulista, que, com os pés na Europa, como Vitório Campo, muito similar, e o insere dentro de um círculo cultural que ele rapidamente absorve. Então, é entendida a Casa da Rua Santa Cruz, foi a própria residência de Warszawski com Mina Klabin, após o seu casamento, como essa contribuição e parecer-se brasileiro, ele integrar-se ao Brasil, integrar-se, fazendo essa ponte entre os círculos internacionais, as vanguardas e elementos brasileiros. Warszawski redigirá e publicará o primeiro manifesto da arquitetura moderna no Brasil, intitulado Acerca da Arquitetura Moderna, na qual alguns autores mencionam sua visão corbusiana ao defender o compromisso do desenho com a racionalidade. Foi publicado originalmente com o título de Futurismo. Ele tinha muito acesso à imprensa, ao jornal Estado de São Paulo, encontramos muita documentação na grande imprensa do período. É importante destacar também que o ano de 1932 une Lúcio Costa para projetar na cidade do Rio de Janeiro a casa de Alfredo Schwartz, obra arquitetônica que contou com o projeto de Roberto Burle Marx, com a mesma dicotomia nacional e internacional, seguido de vários outros projetos e obras com os arquitetos chamada Escola Carioca de Arquitetura, a qual procedeu ao trabalho de Le Corbusier, a qual antecede o trabalho de Le Corbusier na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho de Warszawski, tanto em São Paulo como em Rio de Janeiro, é entendido como preparar o terreno para a vinda de Le Corbusier ao Brasil e toda a importância que tem a sua vinda com a construção do prédio do Ministério da Educação, com a implantação das ideias racionalistas, onde se havia muita resistência.
pouco para poder entender também sua pessoa, Warszawski elaborou para o terceiro CIAN, realizado em Bruxelas, um informe sobre a situação sobre a arquitetura moderna em Brasil e Sudamérica. Nesse informe foi elaborado depois do 4º Congresso Pan-Americano de Arquitetura, realizado no Rio de Janeiro, onde vai informar que recentemente se realizou um congresso e que pôde estudar então a situação da arquitetura sul-americana. Em duas correntes mencionadas, que dominaram o evento, e ele considerou que, com exceção do Uruguai, que demonstrou ter um espírito mais moderno, as manifestações modernas foram isoladas e individuais. Este congresso foi uma demonstração de uma falta de absoluta compreensão do século da qual vivemos. Portanto, Warszawski foi assim, uma ponte muito importante para a implantação da arquitetura moderna, vai muito além da casa da Rua Santa Cruz, né? Com o seu vínculo com a Escola Carioca, os seus vínculos com Le Corbusier, que foi designado como representante da América Latina para o CIAN, por Le Corbusier, na qual vai em vários, e preparar o terreno, porque havia muita resistência à arquitetura moderna, às artes modernas que estavam imbricadas no Brasil. Né? Se havia muita... Assim, Warszawski atualizará a arquitetura brasileira no plano internacional e otorgará um modo brasileiro às edificações projetadas, como afirma Ferraz, por meio de elementos construtivos tradicionais e, sobretudo, ao jardim projetado por Mina Klabin, na qual predominam as cactáceas, a planta, sobretudo o mandacaru, assim como também outras famílias do domínio paisagístico dos trópicos. O arupuru, a agave, a dracena, bom, enfim, teve uma listagem em um período que fui representante de minha universidade, em Conselho de Patrimônio do Governo de São Paulo, na qual o governo também fez a inscrição da Casa de Warszawski, e ela foi, o Estado foi acionado para fazer o restauro desta casa, do qual participei durante um período. A confluência se dá através do repertório cultural, que o vincula à sua formação em prática europeia e os vínculos teóricos doutrinais com Le Corbusier. A partir de 1930 é designado, isso já falei, para o CIAN, e a indicação está amplamente documentada por Ferraz. O jardim concebido e implantada por Mina Klabin na Casa Modernista, projetada por Gregório Warszawski, ubicada em Santa Cruz, construída e reformada em 1934, se constitui na obra inaugural do Jardim Modernista no Brasil. Foi o primeiro jardim, ele antecede a Burle Marx, o que internacionalmente não se conhece, se sabe pouco disso, mas foi o primeiro jardim moderno no Brasil. A sua modernidade está vinculada à utilização de plantas dos trópicos, né? O mandacaru, os cactos são muito indicativos, uma planta da região da aridez do Nordeste do Brasil. Né? A simetria, o desenho é como tradicional, não vai quebrar as formas, não é um jardim moderno em utilizar formas abstratas, em quebrar com eixo, ele não quebra. O jardim se estrutura a partir, um eixo a partir da residência, como os jardins dos egípcios, desde os jardins antigos. Não há uma quebra do desenho. Há, assim, a utilização das plantas, o mesmo que faz Burle Marx em seus primeiros jardins. Ele utiliza as plantas da região amazônica, da formação da Mata Atlântica, porém o desenho é o mesmo dos jardins que vem desde a antiguidade, né, com eixo. A relevância, portanto, se dá com a utilização dessas espécies e essa busca de inserção entre o nacional e o internacional, essa busca da brasileiridade que acontece. A obra de Mina Klabin é contemporânea, que eu vou falar depois, né? Que é isso aqui me coloquei como questão, é contemporânea à Casa Modernista de Juan O'Gorman, entre 28 e 31, e as duas casas construídas por Vittorio Ocampo, em Mar del Plata, por Pedro Bottazini, em Palermo Tipo, Buenos Aires, por Alejandro Bustillo,
Em la mesmo período, as primeiras residências modernistas e a utilização da mesma cactácea. É isso que me intrigou e é isso que continuo a pesquisar. Em les mencionados, os cactos plantas da família Cactácea, tipicamente tropical, são utilizados de maneira contundente em contraste com a vegetação presente no paisagismo nesse período em América Latina. Né? País, né, os arquitetos, os paisagistas de Palermo, em Brasília. Hermínia Clabin teve em sua formação estreito contato com a cultura europeia, especialmente Paris, e na primeira metade do século XX, depois do seu casamento com Warchavsky, passou a fomentar salões culturais com a presença de modernistas como prática cultural. Ela buscou, em nossa opinião, a atualização da linguagem brasileira com o mundo contemporâneo, é dizer, ao universo de expressão e nacionalismo que surge como expressão dos valores da cultura brasileira. Né? Sem dúvida, no caso de Hermínia Clabin, a pintura de Tarsila do Amaral, o quadro Abapuru, né, tão conhecido de vocês, como Antropofagia, de 29, a qual inaugura e domina o movimento antropofágico, intento do modernismo brasileiro de acertar o passo com as vanguardas internacionais e o caráter nacionalista de afirmação e uma nova formulação de estilo brasileiro. Confere os contornos da estética do projeto nesse jardim inaugural do modernismo no Brasil. A afirmação é reiterada por manifestações grupais de artistas intelectuais desse movimento modernista reunidos em salões de São Paulo, nas quais a sua própria casa se fomentava os chamados, nós conhecidos, salões culturais. Segundo o historiador Shevchenko, o movimento artístico de São Paulo em nos anos 20 foram resultado de uma inédita experiência representada por novas tecnologias metropolitanas, o que exigia respostas culturais que deveriam reorganizar os sistemas simbólicos e perceptivos da coletividade em função das demandas, ritmo, escala, intensidade da vida metropolitana moderna. Então, Hermínia Clabin vai patrocinar, vai organizar salões em sua própria casa e participa de outros, na qual, né, estarão presentes Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, e de Tarsila tem claramente, né, o Mandacaru em suas obras, né, Abapuru eu nem coloquei, porque acho que não aguento mais ver, mas é mais clara a presença do Abapuru, não é? Do MoMA, desde 2003, Malba. Eles nos roubaram o Abapuru. Em suma, em São Paulo é claro, né, que como é que se constitui, como é que se dá esse vínculo, né, a riqueza, o contato de Gregório Warchavsky com Le Corbusier, com as vanguardas europeias, da sua necessidade de firmar, né, no país que o acolheu, e sua rápida integração com os modernistas em São Paulo nas poéticas visuais e nas artes plásticas. O movimento moderno foi muito forte, como sabem, né? Em arquitetura não, é ele que vai representar, né? Mas não há um movimento em arquitetura forte do modernismo nos anos 20 a 30, como foi nas artes plásticas, nas artes visuais e nas poéticas, na literatura. E, portanto, há esse internacionalismo e modernismo é fácil de situar, né, através das revistas e dos salões culturais, né, dessa junção Warchavsky e Hermínia Clabin, que é da burguesia, da elite cultural paulista, no início no processo de metropolização e industrialização de São Paulo. A minha pergunta daí permanece, né, imérgo e Argentina. A Argentina também tem, né, mais, né, mas na mesma época, como que havia essa difusão, né? E eu tenho atribuído muita importância à imagem, a imagem da divulgação, mais que os textos, que eram os manifestos, né, que eram mais lentos, né?
Então, realmente, lá a informação é instantânea, e nos anos 28 e 29, né, estamos na mesma situação que verificamos. Bom, eu me alonguei mais, porque onde se tem mais, né, vou passar um pouco mais rápido para o México e depois a Argentina. A casa de Cecília O'Gorman, projetada por Juan O'Gorman em 1929, é considerada a primeira casa modernista da cidade de México, seguida pela casa de Edmundo O'Gorman, também em 29, e pelas casas estudo de Diego Rivera e Frida Kahlo, projetadas entre 31 e 32, respectivamente, todas pelo Juan O'Gorman. As casas estudos de Diego Rivera e Frida Kahlo são contíguas ao terreno da casa de Cecília O'Gorman, em um bairro de São Angelo, sul da cidade de México. Juan O'Gorman, né, como todos devem saber, foi integrante mais jovem da geração de muralistas mexicanos, entre eles Diego Rivera, Jorge Clemente Orozco, da Siqueiros, né, etc. O'Gorman formou-se na Escola Nacional de Arquitetura, né, mas pertenceu a essa geração de muralistas mexicanos. A minha questão inicial era, né, que a visão que se tinha do nacionalismo no México, que questiono, né? Há muitas obras se questionando, mas eu vou, de um ponto de vista, fazer esse questionamento nesse texto, né? Aqui na panorâmica, desculpe, está sem a legenda, é a casa de Cecília O'Gorman, que foi restaurada em 2013, recentemente restaurada. La casa de estúdio de Diego Rivera, em roxo, vermelho, e de Frida Kahlo, em azul, né? E acá, né, as cactáceas, né, na divisa do lote, na presença marcante do lote. Quando estive em México, em 2005, havia sido restaurado lá de Diego e de Frida, e as pessoas do Instituto Nacional do Patrimônio me cercaram que havia documentos, que foi o Juan O'Gorman que projetou os cactos, os jardins da casa. Né? Documentos que puderam fazer o restauro, que assegurou, foi o próprio arquiteto Juan O'Gorman. Na fachada da casa. Juan O'Gorman foi pioneiro na arquitetura moderna em México, assim como também ele formulou na própria crítica. E aí tem alguns textos que buscam compreender, né, o que se passa em México, o que se passa com Juan O'Gorman, que foi juntar a casa modernista na mesma época e as cactáceas. Ele foi pioneiro, né, na arquitetura de natureza funcionalista e racional. Não sei se foi o único, né, tem o destaque, mas é um grupo que pertencia. Antecipando as narrativas e o próprio questionamento também. Ele passa rapidamente ao questionamento do racionalismo, né? Então foi um curto período em que se dedica a essas obras modernistas. González Lobos assinala em No Guia O'Gorman que o arquiteto considerava a arquitetura como uma manifestação artística que se relaciona diretamente com a geografia e a história do lugar onde se é realizada. Assim, a arquitetura se converte em um instrumento harmônico entre o homem e a natureza, que reflete a forma e o color dos arredores onde se executa a obra. Eu estou pensando, esse texto está aqui, eu pergunto, né, por que os cactos, por que, né, e aí, desde a fase racionalista, há interpretações, né, de González Lobo e de outros que vou colocar, da sua preocupação com o contexto, com a geografia. Aqui as casas de estudo de Diego e Frida. No início de carreira, trabalhou com José Villagrán e Carlos Obregón, pero pronto começou na carreira profissional autônoma, fazendo em México as primeiras casas modernistas e várias outras obras, entre elas 33 escolas públicas para o governo pós-revolucionário.
ele vai introduzir a estandarização dessas escolas, vai trabalhar ativamente, né, com o governo revolucionário em México. Essa produção entre 28 e 36 se caracteriza como a sua etapa de arquitetura racionalista e funcionalista. Aqui, né, as fotos, né, na divisa do terreno, a presença marcante das plantas, né, e também os blocos, né, aqui se vê, né, no terraço, né, também busquei, isso está mais rápido, porque não tenho tempo, o texto está mais alongado, né, as semelhanças entre as casas projetadas em México, Argentina, né, os terraços da casa de Vittorio O'Gorman e da casa de Vittorio Ocampo e Juan O'Gorman, né. Edouard Burian afirma que Juan O'Gorman teve contato com os escritos de Le Corbusier em 1924, o qual foi determinante para a sua formação como arquiteto. Então, busquei porque ele não vai a Paris, ele não tem essa formação, ou vem como Pachavsky, né? Então, como é que foi esse contato dele, né? Foi, segundo Edouard Burian, que tem várias obras vários textos sobre Juan O'Gorman, ele insiste que foi através de leituras dos escritos de Le Corbusier. Afirma e insiste. E ele tinha nessa perspectiva as tradições de vanguarda e uma visão regionalista da identidade mexicana entre as etapas assinaladas anteriormente. Então, mesmo como um arquiteto, né, do funcionalismo, do racionalismo, tinha essa visão da identidade. Sem dúvida, sem embargo, cosmopolitismo e nativismo em América Latina, para utilizar essa expressão, podem ser observados na obra de Juan O'Gorman, de sua etapa racionalista, e assim mesmo na etapa inaugural do modernismo, com o projeto desta casa. O Jardim da Casa ilustra essa perspectiva, ainda que implementada de forma linear e simétrica. Também a utilização de espécies da América, né? Não há um desenho modernista, não há formas abstratas, não há, né? Ele usa em forma linear, né? não se quebra. O uso de colores fortes também se assinala a busca de uma identidade mexicana e de maneira simultânea as expressões artísticas e arquitetônicas universais, mais precisamente europeias. Então, seu trabalho está com as vanguardas europeias, com um olhar, né? E outro com a busca da identidade mexicana, com os colores fortes, né, e com a vegetação. E na minha questão ainda continua como a mesma semelhança, né, porque se pode envolver a identidade através de vários motivos, né, de la color, a Barragán, né, as cactáceas. A Casa Estudo de Diego Rivera e Frida Kahlo, projetadas e construídas em 29 e 31, foi depois da casa que fez para a sua família, né? Teve grande visibilidade, foi considerada por muito tempo a primeira edificação, porque foi restaurada e a outra estava demolida, a casa de sua família, né? O restauro foi integral porque havia documentação suficiente. Então, ficou muito tempo essas emblemáticas, as casas estudos de Diego Rivera e Frida Kahlo. Constituído com duas fundações idênticas, né? Acho que daí também vê no texto para nos colocar. E Diego Rivera, ele vai visitar a casa projetada por Juan O'Gorman, né? A casa inicial, e decidiu ter seu estudo em um terreno contíguo e projetado segundo os mesmos princípios. O pintor Diego Rivera já constitui em si mesmo uma figura emblemática para as expressões artísticas entre as vanguardas europeias e o nacionalismo. O Bose, um autor, assinala que os muralistas mexicanos, Siqueira, Rivera e Orozco, haja crítica e haja quanto superam unir os temas da história nacional com as sugerências formais do cubismo e do expressionismo. Schwartz também considera que a questão do nacionalismo e cosmopolitismo não se pode ignorar a grande figura de Diego Rivera por sua importância nas artes plásticas. Sua formação se deve muito às vanguardas da Europa, onde viveu durante 15 anos.
de 1907 a 1921, entre os quais uma década em Paris, apogeu do cubismo, e sua produção é notoriamente cubista. Nossa fase inicial, eu creio que na fase do México também, ao regressar, isso é chato, isso que está falando. Ao regressar ao México, ele passa a dedicar-se ao muralismo, arte política e socialmente comprometida, incorporando em seus murales elementos das tradições mexicanas e da realidade sociopolítica. Né? Esse quadro de Diego Rivera, Paisagens Zapatista, Guerrilha, né? Notadamente, né? É cubista, né? Mas há o chapéu, né? Mexicano, há elementos, né? De México, e junto com toda a sua formação. Eu creio que a visão do nacionalismo em México não é verdade, nas artes visuais. Oi? De quando é 1915. 15, sim, porque ele vai a 1907 a Paris, né? E durante a Revolução ele está em Paris, né? Ele a noção, a visão do nacionalismo em México há muito que se quebrou em las artes visuais, na análise, na crítica, sim, não se pensa dessa forma, mas havia na arquitetura ainda esse pensamento, não? E que eu creio que a afirmação de Aracy Amaral não se faz visível mais. A questão que eu usei inicialmente. O projeto de estudo, de estudo da Casa de Estúdio de Rivera e de Frida Kahlo agregou as cores rosa, né, e azul ao intenso verde de los cactus em los limites do terreno. Segundo a informação que temos, é o próprio O'Gorman que projetou o Jardim La Casa. As cactáceas foram colocadas depois, né, na casa de Cecília O'Gorman não havia, sua casa de 29. Ela é plantada, são implantados os espaços exteriores, os jardins, né, em 31, né, e na casa estudo de Diego Rivera e Frida Kahlo. E eu coloco, isso para mim é importante, porque há um pensamento de Juan O'Gorman formalista, também em relação ao jardim, há na importância da cor verde, né? Há a questão da identidade, da geografia em Juan O'Gorman, mas é muito forte também o formalismo, né? As plantas com formalismo. E se formos ler as análises dos espaços exteriores das habitações de Le Corbusier também, há uma preocupação formal, não há uma preocupação orgânica, né, da natureza. Eu creio, então, que Juan O'Gorman se acrescenta, não é a mesma situação, é mais complexo que em Brasil. Né? O jardim em Brasil, se é um elemento da natureza, né, muito forte em Brasil, né, nas artes visuais, em Jardim de Mina Clabin. Acá também há essa importância formal, do verde, da cor, da forma dos cactos, né, geométrica, né, que ele vai utilizar, os cactos que são geométricos. A presença de Le Corbusier entre as décadas de 20 e 30 até a década de 50 em América Latina é enfaticamente investigada. Portanto, a circulação de ideia nos projetos de arquitetura modernistas na década de 20 encontra ressonâncias nessa historiografia. Sem embargo, a concepção dos espaços exteriores ao edifício com a figuração de jardins que utilizam plantas da mesma família botânica vem a ressignificar esses projetos modernistas com a utilização enfática das plantas da flora tropical, mirando até uma modernidade apropriada na arquitetura latino-americana. Né? Então, eu passei da análise de um jardim para a questão de los jardines, né, latino-americanos e sua relação com a arquitetura modernista, né, e a noção que se temos aqui na homenagem a Christian Cox, a modernidade apropriada, né, que há em América Latina.
apesar da diversidade nos países da América Latina, há convergências e especificidades comuns em el desarrollo de sua arquitetura paisagística ao largo de sua história. A perspectiva da constituição de um repertório e articulações internas a los países do continente se coloca como uma abordagem fundamental e rica em possibilidades por melhor conhecimento dos processos de elaboração e realização dos projetos. Eu reitero que essa pesquisa está em curso, não tenho material, acredito que tinha material para trazer, mas continuo a pesquisar, não tenho as respostas. A restauração deste jardim, assim como também dos estudos, levou a isso, mais detalhes que vamos passar. Depois, a fase de Juan Gorman, como deve conhecer, é orgânica, sua casa em São Jerônimo, o painel da Biblioteca Nacional. Ele passa para outra fase que é importante compreender para ver como seu vínculo com a geografia, com as questões do contexto, né, das questões de uma visão orgânica e regionalista, né, está no início, pero aí, né, o imperativo do racionalismo, das vanguardas poéticas europeias, né, pois eles aí projetar, né, sua produção em arquitetura, o conjunto é dominado por uma visão orgânica e regionalista da arquitetura. Bem, agora a casa de Vitório Ocampo, já vou apresentar muito rapidamente, porque nesse momento eu tenho mais material, porque fui na casa de Elisialdi com Fábio Clementini, me enviou o material após preparar esse PowerPoint, né? Essa apresentação, e ontem ia para São Isidro, que me separaram muitos números da revista Sur, etc., mas não me quedei cá por conta do paro. Tenho que volver. Sim, me separaram, sim. Em suma, eu tenho mais material que apresento cá. É muito inicial, né, que apresento sobre as casas de Vitório Ocampo. A dimensão do movimento moderno, né, me gusta receber, né, contributos que já recebi, como um livro de vocês. A dimensão do movimento moderno na arquitetura é relativizada por vários autores, considerado incipiente frente ao movimento moderno europeu, assim mesmo como em outros países latino-americanos. Como afirma a arquiteta Francisca Lenir, que é a que mais nós líamos em São Paulo, em seu artigo na revista Suma, não há dúvida que o radicalismo alcançado por nossas vanguardas é extremamente atenuado se é comparado por a violência lograda em Europa. Bom, isso estou a ouvir vocês, né? Sobre a Argentina, mas que nós temos isto, mas mesmo em Brasília, que se fala muito da arquitetura, em Rio, em São Paulo, se demorou muito também a se implementar, né? Foi Chaves, que é a zona imigrante, né? A arquitetura também, nos anos 50 solamente. Lenur assinala algumas obras de vivendas populares e na década de 30, ela casa projetada, né, por Alberto Prebisch, também em 1930, e Alejandro Bustillo para Vitório Ocampo, em 1931, todas indicativas pela implantação de um incipiente movimento em arquitetura moderna em país. Já tive contato com o livro sobre Alejandro Bustillo e li que ele não queria projetar, ele não assina este projeto, né? Então, é mais lento ainda, né? Há um projeto nesse período, ele o faz, né, por uma encomenda, né? Não há esse gosto, né? Não cria que em Palermo haveria que ter uma edificação modernista, né? Sua visão era outra, que eu li em seu livro, rapidamente, no livro sobre Alejandro Bustillo, sobre os projetos e especificamente sobre a casa que projetou para Vitório Ocampo. Ele afirma, né, que fez, sem uma crença, sem uma convicção, que em Palermo deveria ter uma casa modernista, uma casa daquela forma. Aqui do Jorge também Ramos, que eu não coloquei.
nós consideramos, né, considero, Madame Baroja, né, que se destacou muito na presença de Le Corbusier em Argentina, o país sul-americano que conta com obra projetada. Então, se aqui é incipiente, é paradoxal, porque é o único país da América Latina que se conta com efetiva obra de Le Corbusier, né? Ele fez várias propostas para Rio, mas nunca achou o terreno. Ele queria, e mesmo o Ministério da Educação, ele não foi avante, porque tinha que ter um lugar que nunca se encontrava, né? Lá, esse contato de Le Corbusier com a América Latina é difícil, mas eu preciso ainda primeiro esse livro sobre esse Dodal. Mas em Brasil também há cada vez mais pesquisas que não foi uma assimilação fácil, foi muito difícil de Le Corbusier, porque tantos dibujos, tantos desenhos, tantos projetos e nada se construiu, né? O Ministério da Educação e Saúde, o prédio emblemático do Brasil, né, era para ter a sua participação, mas ele nunca encontrou terreno, né, se fala terreno, lote, terreno, para fazer, e daí volver sem construir, né. Esse contato, essa assimilação, foi difícil, mais difícil do que se colocou. Mas acá, né, é o único país que onde há uma obra, paradoxalmente, da arquitetura moderna, né, se teve, no que li, né, dificuldades, mas aonde se conseguiu ter um projeto de Le Corbusier. Não obstante, a escritura, figura destacada em um ambiente cultural de Buenos Aires, então construiu com outro arquiteto, Alejandro Bustillo, na Casa Modernista em Palermo Chico, né, e aí tudo isso, creio que incorporar as ideias e o repertório formal de Le Corbusier, incluindo os volumes cúbicos, as fachadas blancas e livres de qualquer adorno. Eu li também várias correspondências na Fundação Le Corbusier, em Paris. Há mais coisas que acá. E o site da Casa de Cultura, do Fundo Nacional de Cultura, se minimiza muito pouco a presença de Le Corbusier nesta casa. E há correspondências entre eles, que coloca a presença mais forte de Le Corbusier com Vittorio Ocampo, e, portanto, né, Alejandro fez o projeto por imposição, mas há eu vi mais material do que no site que a Fundação, que a própria Casa de Cultura tem. Né? Se coloca muito, se ameniza a palavra, a presença, que eu vi documentos que é mais forte do que está em site da Fundação. Vittorio Ocampo teve um papel, aí acho que vocês, né, já conhecem muito. Eu peguei da cá, Sônia Bergman, mas depois eu estou com mais material, como disse, do que está aqui. Vitória buscou romper com o herderario de los jardins formalistas franceses de Buenos Aires. Menciona as investigações de Néstor Otero, que também eu busquei, nas casas cubistas de Vitória em Mar del Plata, e destacando as análises de Néstor. Nessas casas teriam então jardins também cubistas. Peguei em Bergman, mas também está no livro de Alejandro Bustillo, esse texto de Néstor Otero sobre as casas e os jardins de Vittorio Ocampo. Nessas casas tinham então jardins também cubistas. Eram casas formadas por cubos e recobertas pelo verde em seu entorno. Não por parque grandiloquente, senão por envoltórios vegetais sutis, minimalistas, em terrenos pequenos, muito urbanos, que não se relacionavam com os enormes jardins de la maneira francesa. E esses cubos, prismas, escaleiras, se repetiam na eleição de espécies volumétricas, analógicas, como os cactos. Tão revolucionário como as casas foram seus jardins. Essa foto eu coloquei também, tenho fotos que fiz, né? Essa árvore não... essa foto é de 2007, né? Foi feito o restauro após 2007 dos espaços exteriores, dos jardins, né? Segundo o plano de Vittorio Ocampo, que está no livro de Alejandro Bustillo. Aí o plano do jardim e se fizeram o restauro segundo o plano, a documentação existente.
não há essa, né, atualmente não há, porque não havia em plano essa vegetação, há cactos acá, né, e em frente à residência. Né, portanto, quando eu pesquisei, havia na casa de Mar del Plata, nas fotos de Mar del Plata, que vi na Fundação Le Corbusier. Mas acá, né, depois de 2007, que foi ano de edição do livro de Bustillo, né, se fez o restauro e se tem conhecimento do plano do jardim, portanto, já tem o material que atualiza, né, isso. Em Palermo Chico, Alessandro Bottillo projetou um edifício cubista de volumes puros, a fim de que buscou um efeito também em seus jardins, contrastando a simplicidade de volumes puros com a utilização de plantas escultóricas e volumétricas como locais. Esse jardim fazia uma transição entre o espaço racionalista da casa e o entorno verde e outra dimensão de estilo pitoresco de Charles Taylor. Vittorio Campo descreve a mencionada vegetação. O emblema da casa é o escudo das armas da proprietária, é o cactus. O cactus é a flor essencial de América. É uma espinosa e potente exuberância que baixa o sol tropical e sobre a miséria do deserto se destaca, se explode na floração de color, né, que é do Valdo Franco, que está na revista Sul, lá em São Isidro, que o Valdo Franco, né, foi fundador da revista com Vitória Ocampo. Também tenho mais material do que escrevi acá. Né, e a minha pergunta, né, por que Vitória Ocampo utilizou o cactus, né, sua visão europeia da arquitetura, e onde foi buscar, né, e ela, né, em todos os textos, né, ela coloca, né, ela vai destacar como a importância de uma planta da América. Ela mesma em Paris, há cartas que vi que ela se diz, né, ela é um cactus, né, ela é uma estrangeira em Europa. Eu tenho visto, né, e é mais difícil a interrogação, porque não é as obras de um arquiteto, de um paisagista, o arquiteto, né, da edificação, mas é a figura cultural de Vittorio Campo, né, muito forte, e eu penso que assim se a compreender essa junção entre internacionalismo e a utilização, ela, através desse intercâmbio de ideias dela, o que ela tinha em contato com a Europa. Ela não está no Salão de Artes Decorativas de Paris, onde tem as obras de Crevequian, que são cubistas, mas eu creio, né, que pelos documentos que vi, que ela tinha conhecimento. Ela via no que se passava lá, né, e fez as obras cubistas, e do cactus, eu creio que aí na circulação, né, que estava em toda a América Latina, como é o mapa de Torres Garcia, né, o norte o sul era o norte, né, se ponia essa questão os intelectuais, né, queremos que o sul seja o norte. Né, suas ideias vinham da Europa, se queriam implementar acá um espírito novo, mas queriam, né, que o sul fosse norte, que houvesse elementos da cultura nacional, do nacionalismo. E Vitória escutava todas as coisas e, né, tinha um poder, né, e dinheiro, não, e plata para fazer as coisas. Eu penso que é na circulação de ideias, não é como Juan Roma, né, que a questão formalista ou regionalista, sua visão, né, ou em Brasília, com o movimento artístico, mas na forma como ela absorvia as ideias, né, e buscou trazer para Buenos Aires, para Mar del Plata. Mas em Argentina, cá, Mar del Plata ou Buenos Aires, tenho pouco material. Né? Estou levando agora uma parte, né? E ainda que pesquisar mais na questão desta casa dentro do contexto da arquitetura moderna. Eu peguei a revista Summa Lienur, né, de 1986, eu creio que há muitas mais pesquisas
que se quebram mitos, paradigmas. De Argentina, tenho esse material e mais um pouco, mas que ainda não responde. Mas eu penso que o caminho é a leitura de Vittorio Campo, né, que escutava coisas da Europa e os salones, as ideias em os salones culturais que se difundiam e a questão que eu tento também ver da imagem, né, essas imagens que são, e Cactus é uma imagem muito forte que ela se busca definir como é conveniente para a pessoa na pessoa. Essa foto, né, de Vittorio, Mar del Plata, casa de Mar del Plata, o Cactus, né? La Terraça, a mesma que o estúdio de Frida Kahlo, né, e de Diego Rivera, né, também. Esse texto não tem, né, não faço porque não era o objetivo, mas as semelhanças entre a arquitetura, não é? Que eu penso que há também na circulação através de revistas, né, e onde miram, né, para impor, para projetar o espírito novo nos países latino-americanos. Então, os projetos das casas modernistas, a concepção de espaços exteriores com vegetação em São Paulo, Buenos Aires, Mar del Plata e México, registram a circulação de ideias nos campos da arquitetura moderna do continente, já em década de 1920, otorgando a ditos projetos uma importância única como registro da historiografia da arquitetura moderna, edilícia e paisagística, ampliando a complexidade dos limites entre nacional e internacional, como é definido por Amaral. Né? É muito complexa essa relação entre o nacional e internacional em América Latina, neste período dos anos 20 acá. Né? Então, era isso que tinha, pelo tempo que tem, eu espero que tenham compreendido, por não falar espanhol, né? É na questão que estudo, já tem um texto publicado pela UNAM, pelo México, Jardins Históricos Brasileiros, na parte, desde 2005, foi publicado em 2009, mas elaborado muito antes. Obrigada pela vinda. Não está. Não, ele vai sair na parte sem Argentina, numa revista da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Daí vai em português, sim. Não tenho nenhuma publicação em espanhol. Faltam acrescentar coisas, né? Já me falaram uma vez que Goya ia ao museu e mudava seus quadros, seus dibuixos, né? Eu estou sempre mexendo nos textos. Mas tenho que mexer nessa parte da Argentina agora, né? E já creio que há um pensamento e questões que me coloquei e que tenho resposta com o material até agora levantado. Sí, adelante. En tu expresión hay dos términos que en Buenos Aires suenan distinto. ¿Suena? Distinto, ¿no? Moderno y modernismo. Claro, sí, sí. Porque digamos, para revelar el asunto de Bustillo en la casa de Vittorio Campo es modernismo, no es moderno. Así que si uno la ve, es modernismo. Hay una especie de tradición urbana que Victoria pidió al conducir que hiciera usted. Bustillo, ¿verdad? Entonces salió a Bustillo, que era un arquitecto clásico, ¿no? O neoclásico, y hicieron esta especie de esta obra, pero cuando uno la ve realmente no es modernista. La Mar del Plata duró muy poco tiempo, se murió así. Yo no sé si no leí bien con su obra. ¿Cómo? Se sigue hablando. Sí. Bueno, sí, no, eu já tinha, como disse, há muito poucas coisas. Eu vim para ouvir, para pesquisar, observar y para ouvir. La otra historia que me llamó la atención es que, si no leí mal, no hay ninguna mención a la que sí hizo Le Corbusier
y tres arquitectos que hicieron el DKF, Monet, Kustian y no sé cuánto, que queda en La Plata, que se puede ver por internet, hay mucha información. Y esa es verdaderamente ¿sí? Y no es modernista, no es moderna, sino que es moderna. Es decir, por ejemplo, sobre la Avenida Libertador, mucha arquitectura modernista, pero no moderna. Ahora, me pareció, yo tengo un libro que tendrá más o menos 100 años de publicación digamos en Brasil, y me sorprende mucho las formas modernas que hay, que acá no hubo y tal vez que en México no hubo. ¿Cómo? Las formas modernas de publicación de... Una publicación que tendrá 100 años. El 80, 100 años. ¿Y quién es el autor? No, la verdad que lo estuve buscando esta mañana y no lo encuentro. La verdad que quería traerlo, pero lo que llama la atención es que los diseños eran realmente modernos. Muchas mujeres dibujan, arquitectas dibujan, verdaderamente me llamó mucho la atención ese avance, digamos, en la captación de lo moderno en Brasil. Otra cosa me pareció muy interesante tu opinión de que en México lo que incluye a la modernidad o al moderno, toda la cultura popular, toda la cultura existente, toda la cultura, como esa casa de Frida Kahlo, de Rivera, ¿no? Me pareció interesante esa observação. Sim, eu acho muito... não foi um caminho que busquei e tive dificuldades quando entrei em Argentina, dessa questão moderna e modernismo. Para nós, né, na escola, fui formada com Escola Paulista, Paulo Mendes da Rocha. O moderno não era um estilo, sim, uma causa. Não? Então, quando se pega o Mina Klabin, não havia um estilo, não havia uma causa, né? E também há muito questionamento sobre Oswald de Andrade, e hoje em dia nós temos, né, isso, que era o círculo de Mina Klabin. Há muitas publicações, por isso que no começo a casa é muito estudada, né, a casa de Warszawski, e nós estamos em outros momentos de leitura. Warszawski não fez por uma causa. Eu creio que a principal causa era para ser aceito, porque depois ele fica rico e ele só vai fazer casas com a sua construtora. Ela faz uma bela exposição sobre Warszawski, sobre sua trajetória. É um momento na arquitetura de São Paulo e é um momento pequeno na vida de Warszawski. Ele vai a São Paulo e Rio, depois ele faz prédios, né, comerciais, e depois ele é dono de uma construtora e fica muito rico. Ele tinha um problema, ele se casou com uma pessoa da elite, de ser aceito e de integrar ao país. E naquele momento a elite eram os modernistas, eram Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Mas não, se a pesquisa caminhar por essa questão, né, eu não tenho que estudar esses jardins, essas casas, porque não havia uma causa. Isso é um estilo, né? Já que me coloco como questão é como circulam as ideias. Sim. E questões que são paradigmas que nas artes visuais estão muito adiante, não são mais paradigmas, né? E que a arquitetura deveriam caminhar essa questão da identidade, de nacional, de internacional na América Latina. Nas artes visuais há muita pesquisa e eu me apoio muito nisso. Mas se caminhar, e há muitas pesquisas, né, sobre a causa, o pedanismo da vivenda popular, não na casa, em Palermo, né? Não coloquei como questão isso. E não é possível situar dentro disso porque já há pesquisa, não haveria contribuição. A questão é como se... por quê? São três arquitetos, são dois arquitetos muito importantes, Norman e Warszawski, são muito importantes
muitos países que ficam, no Brasil, tem uma importância muito grande. Como essa coincidência, eu quero contribuir para a historiografia através disso, mas eu estou correta, de acordo, estou correta que não estou tratando da causa do moderno, das causas, né? Esse modernismo e estilo, não há. Mas estudamos também muito Le Corbusier como estilo. Não nos recebemos Le Corbusier como causa também nas pesquisas. Eu creio que isso que a gente falou que escreveu foi um estudo lá, que pega o proto-modernismo, os estilos anteriores coloca como proto-modernismo e mesmo moderno, o historiador Nestor Pilar, que se coloca. O moderno, a presença no Brasil é antes, né? O modernismo, a casa livre, que é de endereços e outros, né? É a casa de Warszawski. Mas mesmo o patrimônio nacional, como disse, ela não seria inscrita como patrimônio somente ela, porque há vários elementos tradicionais na casa. É o conjunto de sua obra e a importância do conjunto para contar a história da arquitetura moderna em São Paulo. Mas eu concordo, né, a minha questão é outra, porque não há causa. Esse movimento cultural, né? E a importância, sim, e separamos muito. Tarsila é muito importante, do Amaral, Mário de Andrade foi muito importante, sem eles não teríamos o patrimônio, não teríamos, né? E eles estavam juntos, né? Uma paz, uma condição. Então, eu foco nisso. A questão é como que isso se propaga, como que as mesmas, né, elementos estão presentes. É o mesmo ano, né, de 1929. Sim, Las Terraças, La Casa, como feita, e Los Jardins, os espaços exteriores. Né, se coloca esta questão pequena, né, dentro do modernismo do Ahora, Estudia de Amaral, Sí. no sería un producto netamente brasilero y no como el otro que vimos el mexicano que copiaba las vanguardias europeas. Porque Estudia de Amaral no copia vanguardias europeas. Tarsilia. No, ela não. Bueno, el credo antropofágico prohíbe copiar. Por lo tanto, digamos, lo que exige es devorar a Europa. Por lo tanto, una vez que es devorado y digerido, lo que sale de eso no puede ser una copia. Es así de fácil. Después, cuánto lo lograron es otra historia, pero ellos se planteaban desde el principio. La idea de la antropofagia es una idea, digamos, que prohíbe la mímesis con Europa. En ese sentido hay una cierta contradicción formal, casi diría a nivel de Kunstwollen, de la voluntad de forma, entre la casa de Warszawski y la obra de Tarsilia. Es decir, la obra de Tarsilia es una obra sensual, colorida, llena de curvas, etcétera, expresionista en el psicoanálisis, y la casa de Warszawski es todo lo contrario. Entonces mi pregunta es, ¿Tarsilia y Mario Andrés se reunían ahí, sí, en esa misma casa? Yo digo, sí, ¿no había una discusión ahí entre ellos? Porque está claro que la estética de Tarsilia es una estética opuesta a la estética de Warszawski en ese momento. Es una estética completamente diferente, que recién va a ser retomada, si querés, por Niemeyer en la arquitectura. Es el primero que la expresa, y los cariocas. Pero ahí hay como una especie de choque estético, ¿no? Sim, a explicação, né, que você colocou, que a arquitetura em São Paulo é muito lenta, a implantação. É um imigrante com ideias de Le Corbusier, de fora.
O movimento antropofágico não acontece em Warszawski, né? Eles participam e Mina Klabin tem condições, como Vitória Ocampo aqui, de produzir de salões, exposições, mas são distintos. Los antropofagistas no tuvieron un arquitecto propio. No salió un arquitecto de eso que tenía una extraordinaria, digamos, potencialidad para la arquitectura. Recién salió, yo diría, a través de Burle Marx, ¿no? De Niemeyer e de los cariocas em geral. Sim, foi o elemento que ele coloca alguns elementos da construção tradicionais da construção em sua casa e o jardim, porque a casa ele só limpa a laje, ela introduz muito pouco. Lo disse porque é uma casa muito estudada. O patrimônio histórico em Brasil foi formado por Mário de Andrade, por os modernos que formaram o patrimônio. É uma instituição, na base é muito boa, muito sólida, né? Então, é o barroco e o futuro, é o modernismo. E há um cuidado muito grande até hoje com este órgão, né? Então, essa casa não foi inscrita. Mas o conjunto da obra de Warszawski que conta. Ela em si não há essa importância para a arquitetura moderna, né? Porque ela não tem a importância da arquitetura que teve as artes visuais ou a literatura, né? A arquitetura foi São Paulo, que seria o motor. Niemeyer era mais Weber, para Lúcio Costa era a figura mais brilhante. E chama aos poucos, né, nessa época, Burle Marx não faz nada de significativo. Ele vai para Recife depois, faz os jardins tradicionais, apenas com as plantas, né, que fazem Recife, da Amazônia, Mata Atlântica. Um grande trabalho é o MEC, Ministério, que é em 1938, a arquitetura, a Escola Carioca em 38. 1930, Lúcio Costa e Warszawski. Niemeyer 38, a Escola Carioca é 38. Aí a arquitetura é muito lenta, né? Sí, yo quería comentar algunas cosas. Primero, esto que acabas de decir del tema de que me parece que es muy interesante decirlo acá en la Argentina, porque acá pasó totalmente al revés. En esa cuestión de que la gente que estaba en el movimiento moderno también era la misma que estaba en el patrimonio. Es decir, que no solo miraba el patrimonio, sino que miraba el futuro. Acá esos dos temas fueron por lugares distintos. Esto es muy interesante. Creo que también es interesante ver que en el caso de México y de Brasil, en los dos lados, quienes abren esa puerta hacia lo moderno son dos extranjeros. Es decir, Warszawski y O'Gorman. Es decir, dos personas que vienen de afuera son las que abren a la modernidad. Cosa que nosotros aquí creo que no tuvimos un personaje así. Por lo menos no lo tengo claro. Entonces, eso también ayuda a que se vean las particularidades, las bondades de la arquitectura tradicional del sitio. Sería Vladimir Acosta, sería lo más parecido. Sí, pero y mucho después, claro. Es otro tema, ya estamos en otro tema. Momento. Creo que eso ya no va. Que son extranjeros con la vontade de enraizamiento. Claro, porque aquí mismo para la parte patrimonial también fue muy importante Juan Cronfus, por ejemplo, que es un tipo que viene de afuera y encuentra en la arquitectura colonial un montón de bondades que los arquitectos locales no veían, pero no va al tema moderno, sino a la recuperación de lo tradicional. Es decir, nosotros para lo moderno creo que no tuvimos a nadie así en esos años 20. Más bien acá estaba medio cerrado el tema para entrar a la arquitectura moderna. Creo que también hay otro tema, que es el tema de Victorio Campo y Bustillo. El tema es que Victorio Campo ella había hecho planos de su casa, de una casa que en realidad iba a poner en otro lado, pero tenía una serie de ideas que creo que se las enchufó a Bustillo y Bustillo lo tuvo que hacer según ella porque debe haber sido una mandona de aquella, ¿no? Bustillo, vos haces esto porque yo te lo digo. Porque ella había hecho unos planos,
educado por una señora no arquitecta, evidentemente, pero en la casa no es que es igual eso, pero tiene una serie de definiciones, ese proyecto, ese planteo de la casa, ese programa de la casa que se repite. Eso es bastante. Programa en el sentido de que ¿qué se pone en la planta baja? ¿Qué se pone en la primera planta? ¿Qué se pone en la segunda? ¿Por dónde cómo se maneja la circulación vertical de la familia, digamos, y de la servidumbre? En fin, toda una serie de esas cosas. ¿Qué cosas tienen terraza? ¿Qué cosas no tienen terraza? ¿Por dónde se abre el jardín? ¿Para dónde queda? Todo eso está en los dibujos que ella hace. Entonces, Bustillo debe haber seguido un poco lo que ella le implantaba. El otro tema, voy a volver a Le Corbusier, dos temas de Le Corbusier. Primero, ahí no está puesto, pero Le Corbusier también estuvo en Paraguay, no solo en Uruguay, Argentina, Brasil, sino que estuvo en Paraguay. Y dijo que en Paraguay estaba todo tan bien que no había que tocar nada. Se enloqueció con las mujeres guaraníes que torneaban por los calles y dijo que todo está muy bien. Y el otro tema es que Le Corbusier realmente en los años 30 y 40 acá en la Argentina formidable. Le Corbusier recuperado hacia finales de los años 50, y yo creo que en la facultad es recuperado después de la Revolución Libertadora, cuando hay todo un cambio en la universidad muy grande, y entonces ahí aparece Le Corbusier, porque antes, es decir, es lo que nos decía hace unos años Clorindo Testa, que decía, no tenía la menor idea de la existencia de Le Corbusier cuando estudiaba ni nada, él lo conoció después a Le Corbusier, cuando él estudiaba ni se hablaba de eso, ¿no? Eso es un tema que en realidad, es decir, tiene sus altibajos bastante importantes. Y dos últimos temas. Uno, me llama la atención el tema, nunca me había puesto a pensar los jardines con el tema de los cactus, ¿no? La verdad es que nunca me había puesto a pensar con el tema, no es mi tema el jardín, pero también me llama la atención de que en lugares, y más en Brasil que acá, en lugares donde el sol es tan fuerte, se hagan jardines en donde hay árboles que de sombra. Digo yo, se tratará de que un árbol o un rosal es más barroco y más rococó y el cactus es más recto, más moderno. A mí me parece que hay eso, que esa idea está, esa idea. La cosita rococó, no el árbol con el cactus. No sé. Sí. Se me ocurrió escuchando que el cactus y la tuna y la penca, digamos, los modernos le construyeron una simbología, lo convirtieron en un símbolo moderno. Uno pensaría que para México eso tenía fuerza simbólica. Y nosotros, cuando era chico, a mediados del siglo XX, en las terrazas, las casas comunes, había macetas con pencas, tunas. Claro, porque también saben que el otro tema es que se riegan poco, siempre están ahí, la dueña de casa tiene que estar trabajando. Ahora están de moda. Otra cosa que quería agregar. Sin embargo, los tunales habían sido en el siglo XIX una realidad física muy importante que fue barrida de Buenos Aires, pero una realidad física más bien despreciada, propia de suburbios. Había calles de los tunales. Y bueno, pero que era la posibilidad que tenías de dividir los terrenos. Sí, claro. Era un cerco barato, pero que ocupaba mucho lugar. Pero además muy efectivo, porque vamos por pinche y todo eso. Sí, claro. pero había que tener muchos metros de terreno. Pero yo quería redondear una cosa. Creo que el punto ese de cómo se difunden las cosas es que hay un tema que no se ha trabajado suficientemente en América, aunque hay cosas, pero que todavía hay mucho para hacer, es estudiar la influencia de las revistas de arquitectura, la circulación de las revistas, lo que traían las revistas y cómo esas cosas eran copiadas, no solo por las revistas de arquitectura, sino por otras revistas. Por ejemplo,
las revistas femeninas, es decir, que definían a veces la decoración de las casas. El hogar, por ejemplo, el para ti acá, que eran cosas que, es decir, que la gente recibía eso, miraba, volvía a hacer, instalaba en su casa, en fin. El tema, el papel de las revistas en la difusión de la arquitectura moderna es algo que, si bien hay algunos estudios, todavía tiene mucho para dar. Creo que ahí hay una reflexión. Bueno, damos cierre.